eu não sei por estatística, mas 80%, eu acho que no Brasil, é pentecostal, neopentecostal, que acredita nos dons, que falam em línguas, as igrejas pentecostal, pelo menos, acreditam na falar em línguas, mas quando você vai falar isso, você vê os comentários, há uma perseguição, e eu ia fazer essa pergunta. Tanto o diabo persegue, como crente, mas por falta de entendimento persegue. E até pentecostal. Então, até os pentecostal, por que essa perseguição até de pessoas que acreditam nos dons, perseguem o ensinamento sobre isso? Então, existe um zelo que ele é farisaico. Aquele zelo, a pessoa quer ser mais santa do que Deus. É um excesso de zelo. Então a pessoa, por exemplo, né? Mas eu vou falar em línguas pelado, tomando banho? Tem uns que não faz isso. Ué, Adão botava alguma roupa quando ia falar com Deus na viração do dia? A tua roupa, quando Deus fala com você, a tua roupa esconde alguma coisa dele? Não, esconde das pessoas. Então... Vou orar em línguas no banheiro, tomando banho. Fazendo número 2. É porque os irmãos não sabem. É porque o celular não transmite aromas, né? Mas eu respondo gente, olha só, eu respondo gente o dia todo, eu escrevo coisas o dia todo, eu oro o dia todo. Você acha que eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo enquanto eu tô ali fazendo certas coisas? Não, eu vou ali com o meu celular e tô ali respondendo. Ô, irmão, já orei por pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e eu sentado no vaso, irmão. Tá? Deus nessa santidade aí que Deus tem, nessa santidade sua aí, isso não é santidade, isso é religiosidade. Então veja bem, é disso que eu tô falando. A pessoa ela fica com medo de tocar na santidade de Deus. Eu falo em línguas, mas eu acho que eu tenho medo de ser da carne, eu tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo, eu tenho medo disso, medo daquilo. E você vê um excesso de zelo e de medo que é por falta de conhecimento mesmo. Por falta de conhecimento. Pode parecer, e às vezes a gente está ensinando e parece algo muito frio, muito mecânico. É só abrir a boca. Como assim eu vou abrir a boca? Eu não sei o que falar. Mas é aí que entra a fé. Você abrir a boca e acreditar que quando você falar vai ser o Espírito Santo. Só que as pessoas não conhecem a Deus. Elas têm uma impressão, a maioria dos crentes tem uma impressão de que Deus não quer dar. Que é a prova de que a maioria acredita que Deus não quer dar e tudo que Deus te dá foi porque você o convenceu a dar. Tem que fazer um esforço. Isso. A maioria acha que Deus não está pronto para dar. Então, vamos fazer uma campanha aqui para Deus dar. Vamos fazer 7 dias, subir um monte, queimar pedido para Deus dar. Vamos jejuar tantos dias. Então, isso já mostra que a pessoa ela não acredita que Deus está pronto para dar. Ela acredita que ela tem que aprontar Deus. Precisa fazer algo para receber. Então, para ela não consegue imaginar que se ela abrir a boca e falar em línguas vai ser o Espírito Santo, porque vai que não é. Vai que o Espírito Santo não quer me batizar naquela hora. Porque a única forma de uma pessoa crer, abrir a boca e falar em línguas e ser da carne é se o Espírito Santo não fizer nada. Imagina, eu abro a boca e falo em línguas, crendo que é o Espírito Santo. Reketikila mahasoto yoko shakara mahastokia lamando reketekila varosa hande kali. Eu tenho certeza que eu falei em línguas pelo Espírito. Qual seria a possibilidade dessa língua que eu acabei de falar não ser do Espírito? Se o Espírito Santo tivesse cruzado os braços e falado assim, não sou obrigado. Quem disse que eu quero que você fale em línguas agora? Aí o Espírito Santo fica ali parado e eu fico aqui, falando coisa da minha cabeça. É isso que as pessoas acham que vai acontecer se elas abrirem a boca. Elas ficam com medo disso.
tenho medo de falar na carne. Mas se elas conhecessem a Deus, se elas soubessem que Deus é o maior interessado nisso. Que entra na questão, pastor, você falando nisso, que alguns acham que só pode falar quando está sentindo, os que já falam, né? Os que já falam em língua. Esse é o primeiro, né? Você está falando que não fala e vai falar. E alguns que falam, mas só fala se sentir a unção. Então, essa pessoa ela não pode nem obedecer a palavra. Porque a palavra diz, orando em todo tempo no Espírito. 1 Coríntios 14, verso 14, diz que se eu orar em línguas, meu espírito ora de fato. Então, quando Paulo diz orando em todo tempo no Espírito, ele está dizendo orando em todo tempo em línguas. Como que essa pessoa vai obedecer essa palavra? Se ela só pode orar em línguas quando o Espírito Santo move ela, então como assim orando em todo tempo? Então eu dependo do Espírito Santo me mover em todo tempo. E é em todo tempo que você sente a unção do Espírito Santo? Você acorda, choramanaia. Não, então isso já mostra que se é em todo tempo, isso já prova que eu posso falar em línguas mesmo quando eu não estou sentindo nada. Em qualquer situação. Se a pessoa ela depender do sentimento, ela não vai desfrutar muito da oração em línguas. Por isso que você tem cristãos que só falam em línguas na igreja. Muitos. E naquele culto avivado. Do fogo. E aí você entra lá, a gente vai lá para Elias. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Está lá Elias na caverna. Aí veio o fogo. A Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Aí veio ventania e Deus não estava. Veio o terremoto e Deus... Eu fico até me perguntando, se Deus não estava, quem é que estava enviando aquele terremoto? Mas aí a Bíblia diz assim, então Deus falou com Elias numa brisa suave. Brisa suave. Então, às vezes, as pessoas elas estão tão focadas no fogo, no terremoto, na ventania, e elas perdem a brisa suave. Elas perdem o melhor da oração em línguas por depender de algo extraordinário. De fora. De fora. Quando a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crerem. A primeira coisa que deve te levar a falar em línguas é a sua fé. Claro, todo mundo gosta de falar em línguas quando está sentindo o poder de Deus. É maravilhoso. Mas o que deve te levar a falar em línguas é a fé. Porque eu creio, eu falo em línguas. Mesmo porque se o que me valida não é a fé, é a emoção que eu estou sentindo, o ser humano ele é complicado. A pessoa fala em línguas e não sente nada. Ela diz, eu acho que não é de Deus, eu acho que é da carne porque eu não senti nada. Aí a pessoa sente, sente, chora. Aí depois fica assim, será que não era emoção? Não tem jeito. Será que não era só emoção? Mas se não tem emoção, não é de Deus porque não teve emoção. Se tem emoção, pode ser que seja só a emoção. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, crê na palavra e fique em paz. Aí fica complicado assim. Creia na Bíblia e fique em paz. Aí fica complicado. Pastor, tem um pastor que gostava de pregar nas igrejas sobre oração em língua. Conheci um pastor, João Teodório, lá de Penápolis. Se um dia ele assistiu o podcast, ele disse que ele começou a orar em línguas e orou muito. Ele começou porque foi um pastor de São Paulo, lá em Penápolis, Bahia, perto de Porto Seguro, se eu não me engano. E aí ele estava pregando e falou, eu faço um desafio aqui, eu quero, mas tem que ser um cabra macho para fazer isso. Tem que ser cabra macho para fazer. E aí disse que o pastor João é bem brincalhão, falou assim, quem é esse paulista aí para falar que nós baianos não somos cabra macho? E aí disse, o desafio é orar pelo menos 6 meses, 1 hora por dia em línguas. E aí ele ensinou sobre oração em línguas que fazia. E aí disse que o pastor João saiu da igreja e falou, eu vou mostrar que aqui tem cabra macho. Mas começou a orar 1 hora e naquele tempo ele ficou 1 ano desempregado, porque era algo que Deus queria tratar dele. Aí ele passou para 2, 3, depois foi para 16 horas. Antes de conhecer o David, depois conheceu o ministério do David, acompanhou bastante o ministério do David Robson aqui no Brasil. E esse pastor sempre ia nas igrejas fazer esse desafio e eu conheci esse pastor que aceitou o desafio.
de 1 hora orando em línguas há uma transformação. Você faz algum tipo de... no seu canal, você fala ore meia hora, ore 1 hora por dia, ou você não fala de tempo? 1 hora por dia é média, né? No mínimo. Porque Jesus, todo mundo vai usar esse exemplo. Até o Antônio Cirilo cita quando Jesus leva os discípulos para orar com ele. A intenção era orar, não era vigiar. Quando Jesus fala vigiar, não é ficar vigiando alguma coisa, era vigiar no sentido de ficar acordado. Vigília. Era vigiar para orar. E aí quando Jesus vai lá, ora e volta e vê eles dormindo, Jesus fala, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Nem 1 hora dá a entender que Jesus está dizendo, era o mínimo que eu esperava de vocês. Nem 1 hora vocês conseguiram. Então é quase como se realmente o mínimo que um cristão deveria orar por dia é 1 hora. Mas como eu sei que até isso é difícil às vezes, o que eu falo? Começa com 15 minutos, aumenta para 20, aumenta para meia hora, 40 minutos, até alcançar 1 hora. Conseguiu 1 hora? Se disciplina para orar 1 hora todo dia, depois vai aumentando de novo. 1h30, 2 horas. O dia que a pessoa orar as primeiras 2 horas, o dia que ela orar 2 horas, eu não vou precisar falar mais nada com ela, porque ela vai querer até orar mais. Porque quando você ora 1 hora, 2 horas, daqui a pouco você está ali fazendo alguma coisa, você pega orando até sozinho. Meio que entra Um hábito. Vira um hábito. E às vezes você se sente tão bem assim por dentro que você também não quer parar. A dificuldade mesmo é romper, porque a questão está aqui. Quando tu fala para alguém, orar 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas em línguas, a mente da pessoa é que ela fala assim, nossa, como que vocês conseguem orar isso tudo? Mas depois que a gente tem o hábito, a gente vê que não é isso tudo. Mas para a pessoa que nunca ouviu falar disso na vida dela, parece um desafio, uma loucura orar 5 horas, orar 10 horas, e não é. A gente até ensina a pessoa a usar um cronômetro, pega o cronômetro do celular, um relógio de cronômetro, vai ali ao longo do dia, acordou, começa. E vai lavando louça, vai fazendo as coisas de casa, parou para comer, pausa, come. Conversar, pausa, conversa. Aí volta. Não precisa orar 10 horas inteiro. Você faz. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.